Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Colicast, o podcast oficial da Coli Digital. A Coli Digital é uma empresa de gestão de tráfego. Se você tem um serviço ou produto e deseja impulsionar, clique em Saiba Mais aqui, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar nessas questões. Fique até o final desse podcast, a gente tem algumas novidades para trazer para vocês. Eu sou o Léo Jamono. E eu sou a Pamela. E hoje nós estamos com ele... Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. É um prazer estar com você, satisfação imensa poder falar um pouco sobre trajetória. E climatização. É um tema que 3% das pessoas não... climatização, né? Eu só quero chegar no local e estar climatizado, que nós chamamos de conforto ambiental. Né? Só que a gente não sabe, ou as pessoas, a grande maioria, porque não é a sua área, obviamente, não tem o cacuete de chegar no local e olhar para o ar-condicionado, verificar se existe conforto, se a filtragem está adequada, especialmente pós-pandemia, cargas virais, né? Então as pessoas chegam no local e só, né, vão estar no local. E não tem aquela questão do que é o conforto pra mim, não é conforto pra Pamela, não é conforto... Eu tô de manga curta aqui, tá de blusão, manta, a Pamela tá com um blusãozinho. Olha, é engraçado porque quais são as condições de conforto? 24 graus Celsius com 50% de umidade relativa. Né? E as pessoas perguntam assim... Esse é o ideal. Tem um range, né? 23 graus mais ou menos 1. Olha aí. Então 22, 23, 24. E a umidade relativa entre 40% e 60%. Né? Só que a gente escuta umidade relativa no jornal... Tá, mas o que é umidade? A umidade relativa, vai chover. É. Né? A gente olha no celular, tantos graus, umidade relativa. O que é umidade relativa, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço em sala de aula. Né? Então... Tá, peraí. Pamela, vamos apresentar pra galera aí o nosso convidado de hoje. Cacuete de professor, eu vou falando, não paro. Ele já falou, é professor, falou de climatização. Vamos então contextualizar o episódio hoje. O episódio de hoje. Bom, então o Bruno é empreendedor e ele é empreendedor na área de climatização, conforto térmico. Conforto do ar. Exatamente. Como é que é a forma mais correta da gente falar? Exatamente. Eu sou professor aqui da universidade, né? Atuo aqui na PUC-RS. Já faz 8 anos. Atuo nas áreas da engenharia mecânica, civil e arquitetura. Então, minha formação é engenharia mecânica e eu atendo o público hoje na universidade, mecânica, civil e arquitetura, e também coordeno e dou aula na pós-graduação em engenharia de climatização e refrigeração, que nós estamos na 4ª edição. Então, a partir desse conhecimento, dessa base, na qual eu atuo já faz 15 anos, né, o conhecimento do ar-condicionado e da climatização, surgiu a ideia, então, de empreender. Então, hoje eu tenho o grupo BDR, que atua dentro da BDR HVAC, né, que é a BDR Learning, que é o aprendizado, que são cursos destinados ao entendimento e ao conhecimento da climatização e da refrigeração, que é a manipulação do ar, né, a gente conseguir manipular o ar de uma condição A para uma condição B. E como fazer isso do ponto de vista de engenharia, arquitetura. E com isso nós temos uma plataforma que atende essa necessidade desse público que precisa compreender que público é esse. Estudantes, profissionais, projetistas, engenheiros, arquitetos, entusiastas também que querem aprender mais sobre a manipulação do ar. Então esse público é o nosso público que vai precisar conhecer mais sobre a climatização e a refrigeração. E junto a isso eu tenho uma outra empresa dentro do grupo, que é o Wharton, e a Wharton trabalha com ESG em engenharia. ESG, Environmental, Social and Governance, né? Então governança social, ambiente, e eu trabalho dentro da área de crédito carbono, né? Que é um assunto, uma janela, especialmente agora nesse ano que virou, é uma janela que está se criando e que empresas, até por questões legislativas que já estão tramitando, vão precisar estar entendendo e começando a compreender a importância do ESG e também na compensação do crédito carbono em situações em que exista a emissão de CO2 e gás de efeito estufa no ambiente. Tem bastante coisa. Certo. É muita coisa, mas a gente está aqui para falar um pouco mais sobre empreendedorismo. E aí eu queria saber em qual momento da tua vida tu expandiu ali o olhar de professor e migrou também para a área educacional, mas mais empreendedora do que dentro de uma universidade. Sabe que, assim, Pamela, é um desafio muito grande. Empreender é um desafio muito grande. E eu lembro que isso foi em 2018. Né? Que ano que te formou? Eu me formei em 2011. 2011, aqui na PUC também, engenharia mecânica.
E foi, bom, a partir dali eu trabalhei em grandes empresas multinacionais, dentro do setor de ar-condicionado. E a partir dessa trajetória de ser um profissional de uma grande companhia, eu fui convidado para dar aula. Eu tinha finalizado meu mestrado, né? E fui convidado para dar aula, então, na universidade. E aceitei imediatamente. Vejam, eu fiz mestrado sem entender que eu ia dar aula. Não era um sonho. Dar aula não era um sonho. Né? O mestrado, ele foi mais pela especialização na área. O mestrado surgiu a partir de uma bolsa, né? Então isso já é um incremento, né? Não, Bruno, eu já tinha uma relação muito boa com os professores, são amigos meus hoje, né? Não só colegas, mas amigos. E aí surgiu a oportunidade de dar aula, já tinha um conhecimento, e foi um processo imediato. Eu comecei a dar aula, né? E dando aula e trabalhando numa companhia multinacional. Não só dando aula, tava trabalhando também. Trabalhando também. O professor só dá aula ou trabalha também? O professor, ele não. só dá aula ou ele trabalha? E aí eu podia responder, eu também trabalho. Né? Eu conseguia responder dessa forma, né? Pô, professor, você trabalha na com área o quê? também? Pô. Normalmente surge essa pergunta. Aí eu falo pra eles, né? Eu trabalho corrigindo provas, né? Em casa. Em casa. É home office. Hora extra. Hora, assim, são 310 provas, né? A corrigir, imagine. E aí, a partir desse momento, eu comecei a dar aula e trabalhar. Então, imagina que eram 8 horas lá trabalhando, né? E viajando também. E logo depois, no turno vespertino até o noturno, dando aula para as engenharias. E aí, fui convidado para ser coordenador do curso de engenharia mecânica. E o teu mestrado foi também na área de climatização? Fui na área de engenharia de materiais. Engenharia de materiais. Materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos, né? No meu caso foi materiais metálicos, né? Era uma liga de alumínio-cobre. Né? Não tem nada a ver com ar-condicionado. Era o título, né? É importante. Eu gosto da academia, né? De me especializar. A gente pode falar sobre isso também, sobre a especialização, né? Como é que tá a visão hoje educacional da especialização. Mas para finalizar, então, e concluir essa trajetória, eu fui convidado para ser coordenador do curso. Aí eu digo, não, eu vou agora sair da companhia, né? E vou migrar para a educação. Então ali eu me vi realmente na vocação da docência, no ensino superior. E de fato, até hoje, e a educação para mim, dar aula é uma grande satisfação. Eu realmente gosto de dar aula. O método, a forma que eu apresento o conteúdo é um método baseado em storytelling, é um conteúdo junto com o ato e o efeito de raciocinar e pensar sobre o seu cotidiano. Então eu comento, né? Tá, mas o que é umidade relativa? O que você acha que é? A gente olha todo dia isso, o que é? Hoje ir pra sala de aula é muito mais... acho que pesa muito mais pro aluno, né? Que tem muitas distrações, né? E aí tu ir para uma sala de aula, já levar alunos para a sala de aula já é uma conquista, e reter a atenção deles, né? É mais conquista ainda. Né? São fases do jogo, né? Uhum. Cada intervalo de aula que a gente tem, né? Que é uma janela de aula, são fases de um Mario. Então, hora a gente perde a atenção, volta. E eu me coloco numa responsabilidade. Eu faço o meia-culpa também. Como que eu, como professor, e as minhas habilidades podem reter o aluno de uma geração 2023, 2020, né? Pós-pandemia. Certo? Então, como que eu posso fazer isso? Então, isso também é responsabilidade do professor. Porque se eu chegar lá na sala de aula e começar a só virar e escrever no quadro, e isso que eu escrevo no quadro, eu uso muito pouco PowerPoint, eu gosto realmente de voltar às origens, pegar o giz e escrever. Porque a pessoa, o aluno, se sente obrigado, e eu digo aqui obrigado no ponto de vista de, cara, eu não vou poder olhar, vou ter que escrever. Vou ter que pegar e realmente acompanhar. Então já é meio caminho andado. Então, mais do que virar e escrever, eu tenho que voltar e colocar aquele ingrediente, né, do storytelling, do humor, trazendo para o conteúdo. Né? Como, por exemplo, né, pessoal, o que é umidade relativa? Vocês viram ontem, no jornal, no celular. Não sei. A pessoa apresentou ali a temperatura e deu a umidade relativa do ar. Que são duas de várias propriedades do ar, que é a manipulação do ar. Eu ensino a manipular o ar. Né? Temperatura, umidade relativa, massa específica, pressão. Né? E o que isso influencia lá num projeto de uma piscina térmica? Né? Qual é a taxa de evaporação numa piscina térmica em que se eu deixar o ar sem ar nenhum, sem climatização, vai parecer uma sauna?
Tá, e isso, né, essas questões dentro da faculdade, na graduação, vamos falar assim, não são tão exploradas, né? São exploradas ali até certo ponto. Também não tem tempo para mergulhar em tudo, né? Por isso fazer uma pós, por isso, né, fazer um mestrado, seguir em frente dentro da academia. Mas existe também a ideia de cursos livres hoje, que é bem comum, que é democrático, que levam conteúdos profundos de uma forma mais rápida ali, né, mais imediata, que é o que tanto a geração de agora demanda. E aí surgiu a BDR Learning. Exatamente. E eu queria que tu contasse um pouco mais. Então, é muito bem colocado, né? Hoje nós temos categorias pelo próprio MEC de instrução, de ensino, né? Que, claro, de preferência baseado em bagagem, né? Que nós tenhamos, como bem comentado, que nós tenhamos a possibilidade de ter instrução de professores, de pessoal com bagagem, né? A autoridade, que a gente possa criar, portanto, mecanismos de ensino baseado em experiência, né? Então nós temos hoje o lato sensu, que são as especializações, o stricto sensu, mestrado, doutorado, ou seja, carreira acadêmica, né? A pós-graduação, como eu comentei, que é aquela mais profissionalizante, e nós temos também dentro das categorias de ensino homologados o curso livre. O curso livre é aquele que eu vou buscar. E vejam, as pessoas nem estão mais interessadas muito hoje pelo certificado. Quando eu falo de curso zero. Eu fiz uma série de pós-graduação e especialização, para mim não serve o papel. Fui ali, ganhei, agreguei conhecimento para mim, cara, maravilhoso. Até os anos 2000, 2005, eu não sei nem onde é que tá era um certificado. As pessoas não sabem, não buscam às vezes. Não é? Tá tudo registrado hoje de forma remota, online, mas as pessoas hoje, isso é muito bom, porque as pessoas, de fato, que buscam cursos livres, que sejam, até mesmo a especialização, elas estão em busca do conhecimento. Ou seja, estão investindo recurso, né? É claro que na universidade, a graduação tem o seu papel certificatório, né? Sim. Olha, para você ser engenheiro, você tem que ter uma graduação. Médico tem que ter uma graduação. E tantas outras. Arquitetos, enfim, tem que estar vinculado ao conselho para executar a sua atividade. Agora, o lato sensu, que é a especialização, a pós-graduação, portanto, e os cursos livres são formas e recursos das pessoas buscarem conhecimento. E o curso livre, voltando para o curso livre, é uma forma, então, que nós temos hoje imediata, né? Porque os cursos são gravados, claro que ele pode ser online, a gente chama de síncrono ou assíncrono, né? A forma de apresentar o conteúdo, mas são formas que as pessoas têm de forma imediata ter o conhecimento, claro, baseado numa expectativa, baseado no conhecimento que se deseja. E no meu caso, são cursos livres da BDR, focados em assuntos voltados a conforto térmico, ar-condicionado, climatização e refrigeração, né? Então, nós apresentamos nossa plataforma conteúdos que possam auxiliar o arquiteto, engenheiro, que possam buscar informação sem precisar fazer uma outra faculdade e encontrar esse assunto no 9º semestre. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu gosto de frisar lá o arquiteto, por exemplo. Poxa, existe um lado B da arquitetura, por exemplo, que eu gosto de frisar, que é esse, é do conforto, telhados verdes, né? Painéis solares, climatização. Poxa, mas será que eu vou fazer uma faculdade de engenharia para entender os mecanismos? Não. Eu posso fazer um curso livre de X horas que vai, de fato, dar o suporte, a base, a nível de pós-graduação, que é o nosso caso. Então, eu sou professor da BDR, fundador e professor da BDR, e tenho um curso, né, o Domínio e a Climatização, que é um curso para, portanto, esses profissionais, engenheiros, arquitetos, estudantes, entusiastas, que precisam conhecer de forma aprofundada o processo de manipulação do ar para conforto térmico, seja no escritório, seja no museu, no aeroporto, seja numa residência, considerando normas. Tem normas hoje, leis. Tem leis hoje que você precisa de ar externo de renovação, né? Você não pode ter, por exemplo, split. Isso é medicina do trabalho, né? Envolve a medicina do trabalho, do ponto de vista Básico. de normativa, só que tem a lei 13.579, do dia 4 de janeiro de 2018. Eu sei a data porque é meu aniversário, senão eu jamais saberia a data de uma lei, né? E lá diz, todo o ambiente, uns parênteses, todo o ambiente industrial, laboratorial, profissional, escritórios, clínicas, tem que ter renovação de ar. Então, se tu colocar, por exemplo, um split ali, tá passivo de multa. Uhum. Por quê? Porque não tem renovação.
tem que ter renovação do ar. O split ele é 100% retorno, né? Ele é 100% o ar que nós estamos respirando. Então nós temos aqui dutos, sistema de dutos, que portanto tem um ar externo. Então são detalhes que nós profissionais temos que saber. Esse é um ponto que na faculdade a gente vê que existe o conforto, que existe a matéria, que existe a relação. Quando chega, vamos botar no meu caso, né? Eu sou engenheiro civil, tenho minha construtora e volta e meia chega para nós o contrato que é uma reforma geral, né? E o cliente me pede para reformar o ambiente dele. Não é importante, é necessário que eu saiba tudo o que envolve, né, os materiais e o que vai ser feito naquela obra. A parte de climatização, o luminotécnico, quantos lux tem que ter na estação de trabalho do prestador de serviço dele, porque tudo isso aí vai envolver amanhã ou depois alguma licença de operação, né, que ele vai ser multado. Então ele tá te contratando como um profissional que tu pode amanhã dizer assim, mas isso aí não era minha área, isso aí eu não precisava saber. Cara, não, tu precisa saber, tu precisa conhecer, né? Não é porque tu foi uma cadeira na tua faculdade que não é tua atribuição, né, hoje, mas se tu tá pegando uma reforma, uma empreitada global, é necessário que tu saiba, né? Que tu pelo menos oriente o teu cliente a essas questões. RDC 50 não permite que tu tenha o canto vivo aqui no rodapé. Mas eu sou médico, eu não sei disso, cara. Mas eu... É importantíssimo, gente. Recentemente eu tive no otorrino, né? Normal, né? Sul do Brasil, a gente vai começar um monte de gente... Beleza, um monte de gente tá com... Vem as gripes, vem as cargas virais em tempos. Eu fui no otorrino, split. Uhum. No otorrino, não era num ortopedista. Era o otorrino, ou seja, as cargas virais em alto nível. Split. É claro que a gente, não vou embora porque eu vi aqui que tem... A gente precisa do serviço. Uhum. Então, cabe a nós, profissionais, orientar. Eu orientei. Olha, proponho que seja repensado a forma de manipulação do ar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas... O ar é invisível. Sim. A água não. Por que a gente olha pra água? Que água é essa aqui? Por que eu não tomo água do mar? Por que eu evito tomar água da torneira? Embora ela seja tratada, etc. Tu vai evitar, tu vai comprar uma água, tu vai ter um sistema de filtragem. Por que o ar a gente chega e... Tudo bem. E tudo bem. Né? Então eu costumo dizer que assim como a água, que a gente vai dar valor à cor, ao gosto, à tonalidade, né? Por que o ar a gente não faz a mesma coisa, né? Ele é invisível porque a gente tá inserido na atmosfera. Uhum. Então a gente tá ali convivendo. Então, que nós, profissionais das engenharias, arquiteturas, nós tenhamos, portanto, esse viés de compreensão da natureza das ciências da Terra. Quando eu digo da Terra, eu digo da física, uhum, que compreende o ar, a atmosfera, os processos físicos, que, portanto, podem deixar o local aqui ótimo, no tipo de otimização, para que a gente possa conviver. Mas, Bruno, aí trazendo também para minha parte, eu também não tenho o conhecimento da eficiência térmica, né? E aí cabe uma orientação de um profissional, né? E muitos locais, muitas empresas, muitos negócios abrem suas empresas muito voltadas para o seu negócio. Vamos lá, uma rede mercadista, até abrir um mercadinho, e tem soluções e estratégias que vão proporcionar para o meu estabelecimento melhorias só eu utilizando técnicas de... Configurando o teu ar. Uhum. É uma configuração. O ar ele é configurável, assim como um programa. Ele é dinâmico, claro. Tem pessoas, as pessoas respiram. Ele é muito dinâmico, né? E se tratando de eficiência energética, olha que curiosidade interessante, né? A parte de eficiência energética, ela envolve desde a pintura externa da edificação, que nós chamamos de absortância solar. Então as cores vão interferir, ou melhor dizendo, vão
fazer parte do cálculo da carga térmica ambiente. Então a cor branca, por exemplo, externa, ela tem uma absortância daquela radiação incidente na parede de 15,8%. E as cores escuras, azul, marinho, indo para o preto, vão absorver 90% a 95%. Isso vai ser transferido para o ambiente. Né? Além do mais, o que pode melhorar a eficiência energética? Elementos resistivos. Né? Lã de rocha, né? Gessos em geral. Isso são camadas que vão resistir àquela transferência de calor e eu vou reduzir o meu ar-condicionado em termos de potência. Aí nós vamos para a parte interna do ar, né? Que é aquele ar que a gente respira. Né? Colocamos ali o ar, ele está com a potência necessária, a vazão necessária, e nós vamos então, como é que eu posso agora melhorar o meu sistema interno, o meu produto, o meu mercado, por exemplo? Então sempre trago essas informações também para os meus alunos, como curiosidade, de criar esse raciocínio, né? A gente é engraçado porque nós compramos no supermercado banana, a gente compra frutas, né? Especialmente elementos orgânicos, né? Não vamos pensar em elementos inorgânicos. Os orgânicos que nós compramos, portanto frutas em geral, eles estão num ambiente específico do mercado, né? Na qual reúne todo o grupo de alimentos orgânicos e expostos ao ambiente. Então a gente compra uma banana, tá linda, amarelinha ou até verde, né? E ela vai para casa. Um dia depois, 2 dias depois, começa os pontos de putrefação precoce, até eu diria. Por quê? Porque ela saiu daquele ambiente com ar configurado para um ar de casa, que é um ar que você vai fechar a casa, vai estar lá 35 graus Celsius com umidade relativa 60%. Né? Por que acontece isso? Geralmente, nos ambientes mercadistas, o ar está a uma temperatura levemente mais baixa, algumas pessoas, inclusive, sentem em shopping, até mercados, uma temperatura levemente menor do que aquela acostumada do conforto e a umidade relativa levemente mais baixa. Isso faz com que lá no mercado, as frutas, legumes, etc., que estão expostas ao ambiente do mercado, elas tenham um shelf life, que é o tempo de prateleira, maior. E quando eu digo maior, 1 semana, 2 semanas. Por quê? Porque o fato de nós reduzirmos a umidade relativa de 50, 55 para 40, 45, vai fazer com que a atividade de água dentro das frutas, que nós chamamos na literatura de water activity, né, que vai de 0 a 1, sendo 0 o sal e o 1 o gelo. Né? Ou seja, um elemento totalmente hidrofóbico, né, para um elemento água pura. Né? Vai diminuir essa atividade de água, que na verdade o que faz a água? A água promove ou provoca a proliferação de bactérias, micro-organismos, que provocam a putrefação do alimento. Então, quando a umidade relativa está baixa no ambiente, o que acontece? Aquele alimento, pelos estômatos, que são as células das frutas ali, né, quase uma osmose, não é osmose, que a gente aprendeu mais sobre a osmose, né? Ela vai fazer com que haja uma saída de água. E se sai água para o ambiente, porque o ambiente tem menos água, menos umidade, vai haver um tempo maior, portanto, de tempo de prateleira. Então essas são curiosidades que eu explico para que se faça compreender o que é a umidade relativa do ar, certo? Então isso tem a ver com a eficiência energética. Desde a pintura da parede, as camadas da parede, seja gesso, seja lã de rocha, seja concreto armado, vai resistir àquela transferência de calor, vai entrar o calor aqui. Como é que eu cuido desse calor? Com ar-condicionado. Essa aqui é a grande verdade da eficiência. Eu fiz um prédio lindo, um escritório maravilhoso, botei vidro na fachada. Que aconteceu muito quando veio a tendência dos vidros nas fachadas. Botei envidracei todo o meu prédio, ficou lindo e eu tô marchando mês a mês com climatização. Teve um caso americano, né, que o prédio era de vidro na fachada e ele refletia... E fritou o ovo. Não, derreteu uma massa, acho que foi até um retrovisor. Né? Isso. O retrovisor do carro. E é verdade. Até me lembro que eu fui a fundo nesse problema. Uhum. E realmente, claro, ali houve, ali uma reação física, né? A partir de elementos convexos, côncavos, né? Que a gente conhece da física, né? E que de fato fez uma projeção como se fosse um laser, né? Para vocês verem a complexidade e a força, o poder de uma radiação solar, que pode provocar, portanto, altas cargas térmicas. Uhum. E o vidro é uma delas. Porque em Gramado, por exemplo, os vidros são duplos. Em piscinas térmicas, por exemplo, é vidro duplo. Porque a gente tem um vidrinho, se for um vidrinho só, eu tenho um vidro de, 4, 8 milímetros. Imaginem vocês que nós estamos no inverno em Gramado e eu quero usar a piscina térmica, que está aquecida.
geralmente é 30 graus Celsius. Lá fora está 5 graus Celsius. Pensando no inverno, ameno. Pode ser 0. Às vezes neva, como aconteceu. 5 graus eu boto uma manta por cima. Uma mantinha, dependendo. Para ver como o conforto é de cada um, né? Então eu tô com 30 graus Celsius do ar também na piscina térmica e eu tô com 5 graus Celsius lá fora. Qual o fenômeno que vai acontecer se nós não cuidarmos, portanto, os elementos, isso eu ensino no meu curso, os elementos condutivos lá daquele vidro? Vai haver a condensação daquele conteúdo de água que está dentro do ambiente da piscina, né, da atmosfera, vai haver a condensação nos vidros, que nós chamamos de temperatura do ponto de orvalho. Tá aí, é o orvalho, né? Começa a criar o orvalho. Então imaginem vocês, não sei se vocês lembram, já viram isso numa piscina aquecida, toda a vidraça com condensação do conteúdo de vapor daquele ar que está presente, seja uma piscina térmica, seja inclusive um ambiente de conforto, um auditório, enfim, com vidraças. Então por que o vidro é duplo? Tem vidro, ar, vidro. Então, colocar o ar entre 2 vidros faz com que haja uma resistência térmica gigante. Sabe por quê? Porque o ar é, na natureza, um dos, quiçá, o melhor elemento resistivo termicamente. Sim. Isso é impressionante. Ele resiste mais do que a lã de rocha. Tem valores numéricos para isso, né, que nem vem ao caso, mas resiste mais do que a própria lã de rocha. O ar é um excelente isolante térmico. E acústico também. Acústico também. Os materiais têm 6 propriedades, né? Mecânica, que é impacto, colisão, torção, tenacidade, resiliência, né? Tem a propriedade elétrica, então a condutividade elétrica daquele material, né? Quanto vai, né? Lembra do mar de elétrons, dos metais, quanto vai conduzir a eletricidade. Nós temos as propriedades óticas, que é o material opaco, translúcido, né? Então, ótica, magnética. Então, se o material tem propriedade magnética, neodímio, ferro, boro, elementos magnéticos, ferromagnéticos. Nós temos a propriedade de deterioração, que é aquela que vai fazer com que o material se deteriore. Alguns chamam de propriedade química, né? Que vai fazer que o material vai entrar em putrefação mais rápido. O plástico, o metal, 1000 anos para que se decomponha. Bom, a banana, a casca, menos tempo. E nós temos a propriedade térmica. Então eu não posso usar uma lã de rocha para um pilar, porque ela é uma lã, ela é mole. Agora, termicamente, o concreto é 5 vezes pior que a lã de rocha. Então a gente tem que dominar as propriedades dos materiais para as aplicações que nós desejamos. Mecânica, estrutural, térmica, acústica, química, certo? Então dominar isso aí é o primeiro passo para dominar a manipulação do ar, que por consequência vai haver o domínio da eficiência energética. E é sobre isso que o teu curso fala? É sobre isso que o meu curso fala. O meu curso fala dos materiais, ou seja, a compreensão da base, até chegar no domínio da manipulação do ar. Eu acho isso maravilhoso. Engenharia é maravilhosa. Alguns acham chato pra caramba, mas é tão importante. Eu gosto também. Não, ô Bruno, que tu já dá aula aí há bastante tempo, né? E do que tu viu que mudou dos alunos de querer aprender, como eles estão querendo aprender? O que mudou do aluno hoje, do aluno de 10 anos atrás? Léo, assim, essa é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Por quê? Nós já fomos alunos aqui, né? Sim. Graduação, aula. Todo mundo está ainda sempre somos, sendo aluno, né? Todo mundo aprendizado. Eu sempre instigo as pessoas a nunca pararem de estudar. Eu também. Cara, pelo menos uma vez não. Todo ano tu tem que aprender uma coisa nova. Aprender a fundo, né? Ir lá e A fundo. mergulhar. Eu tenho algumas... Cara, esse ano eu vou ser especialista em climatização. Bom, vou estudar tudo sobre. Léo, Pamela, eu tenho umas máximas que eu ensino meus alunos. É engenharia. Mas de vez em quando dou uma pausa e falo sobre assuntos gerais. Sobre vida. Não é porque eu sou velho, mas é uma questão de experiência. Né? Então eu sempre falo para eles o seguinte: pessoal, vocês sabem quanto que nós retemos de informação durante o período da faculdade? Sair da faculdade, vamos supor que seja 5 anos. Sabe quanto que tu aprendeu da faculdade? 20%. Sim. 20%. 5 anos, mais de 3.600 horas de conteúdo da matéria A, B, C, D e assim por diante. Nós saímos na formação com 20% daquele conhecimento. Ou seja,
Se nós falarmos sobre a tua graduação, a tua formação, tu lembra desse assunto específico, desse tema? Não, eu lembro. Não me passa a perna, mas eu lembro. Eu sei que ele existe, mas eu não vou saber argumentar sobre isso. E aí eu continuo com o discurso. Pessoal, nós temos que ser muito bons em alguma coisa. Tem que ser bom um pouquinho em cada coisa. Na minha visão, nós temos que ser muito bons em alguma coisa. Para que alguém daqui a 10 anos te ligue perguntando sobre essa coisa, porque tem referência nela. Sim. Entende? Então eu costumo dizer o seguinte, pessoal, não fiquem pensando que a gente tem que saber um pouquinho de cada... Não sabe saber nada. O que é saber um pouquinho de cada coisa? É o mediano. E eu falo para eles, nós temos que sair da mediocridade. A mediocridade. Eu quero um 5, um 7, porque eu quero ir pra minha forma. Não é isso. A gente tem que ser, primeiro, sair da média e poder entrar num mercado em que nós estamos acima daquilo que é medíocre. Né? E aí, respondendo a questão, né? Como é que eu estou enxergando os alunos da graduação, seja das áreas técnicas ou humanas, embora humanas não seja a minha aplicação, então eu não tenho lugar de fala para isso. Mas como experiência na docência, eu diria assim, o aluno da pós-pandemia, né, criou-se uma situação de estar em casa e que, imaginem, foram 2 anos. Não foi 1 mês, depois de volta, vai passar 2 meses. Não, daqui a 3... Não, aí foi indo. Semestre, pessoal, teremos que ficar em casa. O governo federal, né? Precisamos ficar em casa. 2 anos. Então, a volta desses alunos, ou especialmente quem entrou na formação no semestre da pandemia, ficou 2 anos, ou seja, quase metade do tempo da formação, numa relação de ensino distante. Eu nem vou chamar de EAD, porque não é essa a configuração que nós planejamos. Não é um EAD. Embora estava à distância. Sim. Certo? Então, o que eu percebo? Eu percebo que, em função da necessidade, do imediatismo das informações, da ansiedade, do comportamento, né, geral, em função da velocidade da informação, da inteligência artificial, especialmente agora, nós estamos com aquela necessidade do imediatismo. Eu vejo isso até nas crianças, né? Tu quer um pirulito agora, ou tu quer 5 amanhã? Eu quero 1 agora. Sim. Né? Eu quero passar agora. Eu quero... É um imediatismo, é ansiedade. E eu acho que essa ansiedade tem provocado, e aqui eu não falo como um especialista na área médica, longe disso, mas como observador dos processos ansiosos que acontecem em grupo, eu percebo que isso tem afetado aí sim a minha área, que é a área da educação. E é por isso que eu me coloco na posição, como professor, docente, de estar à frente disso. Porque eu também trago para mim a responsabilidade de como não somente um engenheiro profissional da área da engenharia que educa, mas também como educador. Quais são as ferramentas e métodos, mecanismos que eu posso reter a atenção de um público e de uma geração que está imerso num ambiente totalmente digital. Literalmente falando, ondas digitais, eletromagnéticas, informação, inteligência artificial, né? Sim. No digital a gente vem sendo impactado por isso no imediatismo de ganhar dinheiro, né? A gente tem muitos podcasts, como a gente estava conversando, né? Onde mostram as pessoas dentro do digital, aqui a gente vai falar um pouquinho da presença, né? Do teu trabalho no digital, que é as pessoas querendo ganhar dinheiro rápido, achar que a internet entrou daqui a 1 ano, eu tô milionário, né? Botei tráfego, mas não veio cliente veio hoje. Cliente hoje, exatamente. Ou então, tipo, como assim? Não fiz um 6 em 7? Poxa, ganhar 100 milhões em eu botei uma grana no Google aqui e não me ligaram ainda. Calma, E aí, dentro do digital, as pessoas têm muito isso de... As coisas são de hoje pra amanhã, inclusive na educação, né? A gente como se reflete, né? Isso se reflete ao profissional que está empreendendo. Não, mas eu acho também interessante da tua parte, Bruno, tu ser um professor docente, né? Estar dentro das faculdades, mas também, né, usufruir dos recursos do digital para difundir o teu assunto. Exatamente. Né? Porque isso aí também é uma forma do professor estar ligado ao aluno que está
entrando fora na faculdade. Exatamente. Muitas vezes já exatamente. passou ou ainda não entrou e quer se especializar nessa área e não sabe ainda se realmente é isso. Tu vai lá, faz um curso livre, né, que vai te dar Exato. uma base sobre o assunto e aí sim depois tu procura uma graduação ou às vezes tu já passou por isso, não, eu quero me especializar nisso, vai faz o curso pra ver se é realmente aquilo. Então eu acho que ter bons professores, né, pessoas especialistas que entendem do assunto também na internet, né, pra democratizar esse conhecimento. A gente fala tanto da democratização do conhecimento e a gente tá vendo muito a mercantilização do conhecimento, né? Aquela questão de vender conhecimento de qualquer forma, de qualquer jeito, Exatamente. sem tu saber exatamente daquilo. Isso é um é mal. preocupante, Isso é né? um mal, Pamela, que eu percebo nos últimos anos, né? Que é justamente isso. É a velocidade de querer passar informação sem ter uma base e uma autoridade sobre isso. Tem que ter 15 anos, 20 anos para ser uma autoridade. E o que eu vejo no digital hoje? Eu tenho 18 anos e ganhei 1 milhão. É assim. Poder de fala, inclusive. Uma comunicação muito, muito assertiva, muito clara. E isso vai começando a entrar na mente das pessoas. E que bom que as pessoas empreendam. Que bom que as pessoas abram um MEI ou uma ME, né, um Simples. Ok, certo? Mas eu acho que, na minha visão, a gente acaba sendo, por ser enganado, e acho que é essa a expressão certa, por maravilhas monetárias em pouco tempo. Eu tenho 18 anos e já tenho 5 milhões. E gurus de Aqui internet, está a né? Que não receita. tem... Gurus de internet. Aqui está a receita pro seu primeiro 1 milhão. É claro que isso pode acontecer em casos específicos. Né? Existem gênios, existem pessoas que realmente têm uma sacada e que de fato chegam no seu primeiro 1 milhão, nos seus 5 milhões, não importa, de uma maneira fantástica, mágica e dentro da lei. Sim, Então mas não é é a um problema. minoria, né? Mas é uma minoria, e então as pessoas... Vou fazer um curso, vou fazer um PLR, vou comprar não sei o quê. Ora, como é que nós vamos... A minha versão é como que nós, educadores, né, e aqui eu digo como profissional da educação, como que nós vamos fazer com que haja, de fato, uma balização, né, uma homogeneização, uma diluição do conhecimento como ele é. Como ele é. Eu quero aprender sobre isso. Bom, então esse é um curso bom. Isso me ajudou e curou as minhas dores, certo? Então, para mim, e eu digo agora como empreendedor, nós estamos há algum tempo, alguns anos, desde 2018, empreendendo na engenharia, na educação, ensinando pessoas, dentro da área da climatização, refrigeração, para esse público que eu comentei. E é claro que empreender exige muito mais do que criar 5 passos e 10 métodos, 10 formas de chegar lá como se fosse algo que é só ir ponto a ponto. Não é assim. Pode ser assim, mas, pelo menos na minha versão, isso não acontece com a grande maioria das pessoas. Tanto é que 95% das empresas que abrem, fecham. Sim. Se fosse uma maravilha, é só seguir o passo a passo de fazer ganhos extraordinários em X tempo, todo mundo era empreendedor e vendia o seu produto. E não é essa a realidade. Então empreender é um ato que me ensinaram, e é por isso que eu estou até hoje batalhando nisso, é um ato de persistência, consistência e humildade. E para mim, mais importante, os 3 são para mim pilares fundamentais, mas o mais importante é a persistência. Humildade para que a gente saiba que a gente está aprendendo todos os dias sobre o digital. Eu achava que o marketing era... vou fazer um curso, boto no meu Instagram pessoal que eu tenho um curso, afinal existe um processo de autoridade no processo, e vou vender e fazer meu 1 milhão. E não é assim. A complexidade... Não é tão fácil, né? Não é. A complexidade, gente. E vocês falam por vocês agora, o lugar de fala mais do que o meu, e eu falo por experiência, a complexidade que é o entendimento de como atingir o público certo, na hora certa, com a idade certa. Converter aquele cliente, criar conteúdos ricos. Isso é de uma complexidade. E quando eu falo complexidade, eu não falo da dificuldade de entrar ali e fazer um post. Não é isso. Eu falo da inteligência por trás de um processo de conteúdo de marketing. Desde a criação, da cor, até o tráfego pago, converter e manter esse cliente. Então isso eu fui aprendendo durante esse ano. Não foi uma semana. Realmente é complicado. Não, foi 1 ano. E chegar agora e dizer, nós precisamos realmente ter o nosso produto, eu sou engenheiro, eu tenho uma formação, eu educo as pessoas nesse nível e nesse conteúdo, mas tem
todo uma estrada paralela que é o digital, que é o marketing. Então eu aprendi isso, por quê? Porque eu não era a minha área. Sim. Então essa, para mim, foi a maior dificuldade. Entender que a gente precisa de ajuda no sentido de marketing, né? Então, o meu produto é um produto voltado ao público da engenharia, arquitetura, estudantes na área de climatização. E, é claro, agora falando do curso mesmo, aplicando conhecimento, conteúdos ricos dentro lá do Instagram, das redes sociais, para que eu possa captar esse potencial cliente, esse aluno, e que ele de fato aprenda com consistência, ele aprenda com profundidade, esteja apto a projetar o seu projeto, a realizar o seu projeto voltado ao ar-condicionado e à climatização. Quando o teu aluno, ele vai fazer o curso, ele não vai receber um projeto pronto, né? Onde ele só vai mudar a grelha de lugar, vai mudar o ar-condicionado. Não, vai ensinar a pensar e a questão da engenharia da climatização. Os fundamentos, né? Os a fundamentos, a base é a física aplicada. A física É a ciência, a natureza da Terra aplicado. Né? Mas tem uma curiosidade mais importante do que a engenharia em si. Isso também fala para os meus alunos, até de graduação, pós-graduação. Obviamente no meu curso a aplicação ela é muito mais voltada à técnica. Mas os alunos que estão na graduação comigo, em que eu vejo semanalmente, presencialmente, o mais importante que eu falo para eles é o seguinte: pessoal, tão mais importante do que a engenharia e o conhecimento é a comunicação. O mais importante para um profissional se destacar no mercado, obviamente, é o conteúdo técnico. Afinal, nós fazemos engenharia, arquitetura ou qualquer outra graduação, mas mais importante é a comunicação. A comunicação é escrever correto, é falar corretamente, escrever um e-mail. Olha a influência que é nós escrevermos um para o outro. Mandar uma proposta, precificar, reuniões. Basta nós sabermos de engenharia? Basta eu saber que a cor tal vai influenciar termicamente no meu ambiente? É claro que não. Para nós, engenheiro, é muito... para mim foi, tipo, muito difícil quando eu falava pro meu cliente que... essa mesa aqui, ela tem que ser de 1,20. Ah, não, mas eu quero de 90. Não. Ela tem que ser 1,20. Não, é... E eu não conseguia entender o cliente. Eu não conseguia me comunicar, porque a gente é muito 880, né? É muito lógico. Então, assim, o que pra mim é muito lógico, pro meu cliente muitas vezes não é. E tu saber comunicar isso é o mais difícil, né? Esse relacionamento. Perfeito. Eu digo de comunicação interna, gestão de pessoas, e de comunicação externa, que é a venda. Então não é somente eu saber que o ar tem essa propriedade e que ele vai influenciar de tal maneira o meio ambiente. E que bom que seja assim, porque as pessoas querem se sentir confortáveis no ambiente. Seja pela luz, seja pela poluição sonora, pela poluição visual, seja por aspectos do ar, que é a minha área. Mas é a comunicação que vai vender o teu produto. É a comunicação, é a forma. Então, lá no meu gabinete, no meu escritório, eu tenho um livro, né? Como escrever melhor. É um livro. Fora outros livros também, Otton Garcia, que vai falar lá sobre comunicação assertiva, né? Comunicação eficiente. Como que eu vou me comunicar com as pessoas de tal forma que elas comprem, não necessariamente o meu produto, mas que haja uma ideia. Compre a tua ideia. Não, a ideia, o produto, falando agora de venda, né? Mas falando também de comunicação. Poxa, eu quero conversar mais com essa pessoa. Não porque eu quero comprar alguma coisa. Porque existe um carisma, está cativante conversar com essa pessoa. E isso, portanto, vai vender o quê? O teu marketing pessoal. O nosso endomarketing. Então, muito mais importante, repito, do que conhecer tecnicamente, que é a base, é o produto. Ele é um produto, é um copo. Ele não fala, não reage, ele tem que ser bom. Olha, para fazer esse copo aqui, eu tenho que dominar os princípios dos materiais cerâmicos. Eu tenho que saber que ele tem que ser translúcido, com tal grau de translucidez. Ele tem que ter essa forma. Por causa da empunhadura, é melhor para eu segurar. Talvez para criança não seja bom, então meu público é adulto. Ora, então isso aí é a minha venda. Ele serve a esse tipo de público. Mas a forma que nós vamos vender esse produto e a comunicação verdadeira, correta, eu quero vender esse produto como ele é, tem que ser certeira, né?
Você lembra do filme, acho que foi do Lobo de Wall Street, se não me engano? Me venda esta caneta. A venda da caneta. Me venda esta caneta. Né? Então é isso. Mas tu já teve um projeto, até pode, não sei se tu pode trazer pra nós alguma experiência de projeto, né, desafiador pra ti nessa questão aonde tu teve que, enfim, acho que vender uma ideia onde o cliente não tinha um investimento, era um investimento alto, ia trazer algum benefício pra ele, não sei, alguma história Alguma história dessa legal. Todos. Porque O cliente, ele tá sempre apertado, né? Não, Tá sempre e pensando por esse lado também, agora no meu lado de leiga aqui nessa mesa, a última coisa que tu pensa. Eu penso assim, vamos supor, vou reformar o escritório, Eu acho que é a última coisa, tu pensa nos móveis, tu pensa no... Sei lá, Pô, mano, a pessoa tu compra pensa em um várias terreno. coisas. A pessoa compra um terreno e me liga perguntando qual é o preço do meu contrato e perguntando assim: tá, mas a torneira que tu tá considerando é uma torneira dupla que vai fazer. Abre Eu vou pra poder cima e manipular. Colada. E eu fico assim, cara, tu nem comprou um lote ainda e tu já Sim. tá preocupado com a torneira, se o vaso vai ser quentinho. Mas essa parte é uma que eu acredito que as pessoas naturalmente não pensem assim. É tipo, vou botar o ar-condicionado. Exato. Tem pessoas físicas e a pessoa jurídica, muitas vezes empresas que vão construir prédios, hospitais, clínicas que vão abrir e não pensam também, né? Isso, exatamente. São muito mais técnicos que deveria ser prioridade, assim, né? Então, as pessoas, elas têm tendências, né? Tem linhas de raciocínio. E uma delas é a estética, né? Então, as pessoas, elas prezam pela estética. E quando eu falo estética no ponto de vista aristotélico, não no ponto de vista de beleza, olha aquela pessoa. Não isso. A estética da torneira. Então a pessoa tá lá adiante, né? Eu quero que seja daquela cor, abre para cima ou pro lado, né? Então existe uma tendência estética, que é a natureza aquele projeto arquitetônico, por exemplo, que é o caso, né? Quando a gente fala da torneira, da forma da cortina do sofá, esteja agradável aos meus olhos, né? E existe aquela natureza que a gente acaba não compreendendo, e aí sim precisa se aprofundar, precisa entender, que é do invisível. A fundação e a sapata lá é invisível, né? O terreno, que tem que ser planificado, que tem que ter uma forma, um muro de arrimo, não sei aonde, para poder conter. As pessoas não vão... Claro, elas vão comprar, portanto, o profissional, a consultora, o projetista, o engenheiro, o arquiteto, para que se faça, portanto, um projeto daquele nível, né? Então, conhecer, portanto, as leis da natureza, da terra, da ciência, vão poder fazer com que a gente tenha uma interação muito mais clara do que está sendo feito. É claro que a gente não... eu sou médico, ok, eu não preciso conhecer como é que é a fundação. Eu não preciso entender quantos metros de fundação tem que ter. A sapata lá embaixo tem que ser desse nível, né? O pé direito, por causa disso, tem um pilar aqui para que possa conter tal esforço. É claro que a gente não precisa, inclusive, entender disso, quem não é da área, né? Mas é compreender, portanto, a comunicação e acertar, tu como profissional, acertar a comunicação e, como eu brinco, né? Eu tenho que falar como se estivesse falando pro meu filho de 4 anos. Não porque a pessoa não entende, mas porque a comunicação e ao nível da comunicação tem que se fazer compreender para aquela pessoa que não fez a graduação, a sua faculdade, seu entendimento de como é construir uma obra, né? Tem engenheiro civil, né, Léo? Cara, quantas vezes o cliente não vai lá no terreno e quer acompanhar? E como é que tá agora? Por que é isso aqui? Por que tá assim? A gente quer saber das nossas coisas e às vezes entra num ponto técnico. Então é importante que nós saibamos vender na venda e durante, pós-venda. E ter uma comunicação certeira, nem digo assertiva, digo certeira. Que a pessoa sai dali, não, a minha área não é essa. Mas, poxa, eu entendi o que ele quis dizer com isso. Então acho que comunicação, e repito, é o principal pilar da vida profissional de uma pessoa. Até pessoal, né? Familiar. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu convivo, né? Gente, é difícil a gente falar que exista lado profissional e pessoal. Só existe um lado. É o lado pessoal. Não, aqui existe um contexto profissional. Existe um contexto profissional em que eu estou inserido. Mas só existe um lado, que é o lado pessoal. Eu vou lá, xingo. Não. Cheguei em casa. Nossa, ainda bem que era o lado profissional. Agora que eu cheguei em casa, eu estou totalmente... né? Eu estou totalmente separado
daquilo que aconteceu hoje. E não é assim. Pelo contrário, tu chega em casa, a tua relação já com a esposa, a filha, já, porque foi ruim. Então, isso é um lado, que é o lado pessoal. Seja onde nós, como seres humanos, estivermos inseridos. Então, muito mais importante, a gente fala até mais do que engenharia, é comunicação. E o engenheiro, ele não estuda isso na faculdade, né? Não. Vai- Engenharia estuda engenharia. vai aprender depois. Né? E tá certo, a faculdade não é de só engenharia. engenheiro. Por isso que né? Nenhuma. aquela coisa que eu falei, tu tem que aprender pelo menos uma vez em um ano uma coisa nova. Né? Que isso vai te agregar na tua profissão, na tua especialização. Aí que nem tu disse, tem que ser, pelo menos uma coisa tu tem que ser especialista. Muito bom, muito Que as bom. pessoas vão lembrar de ti e que tu vai poder carregar aquilo ali pro resto da tua carreira. Né? Sendo especialista naquela atividade. Quando Concordo. quando eu me formei, eu abri o meu escritório, minha empresa de engenharia, né? E eu fugi da especialidade. Né? Eu acabei não podendo ser especialista em muitas coisas. E hoje lá no escritório, eu incentivo as pessoas a serem especialistas num determinado disciplina. Né? Eu tenho o Rafa lá que trabalha comigo. Eu falei, Rafa, cara, tu tem que ser o pica dos orçamentos. Perfeito. Aonde tu circular dentro da engenharia, tu vai ser lembrado por isso. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm oportunidades de se tornar especialista e qualquer mudança de carreira, tu vai ter que tu vai ter que reaprender aquilo, né? E às vezes isso pode acarretar alguma ansiedade, alguma coisa. Léo, mas é que tu falou assim, eu não pude ter a oportunidade de ser especialista. É porque quando tu foi empreender, né, daí falando de empreendedorismo, tu foi pra área comercial. Então tu é um engenheiro da área comercial, então tu não é um especialista. Engenheiro comercial, Isso. isso Então é um, Sim, não é raro, mas acontece. Tu não é especialista em uma área da engenharia, mas dentro do teu negócio tu é o especialista da área comercial. Então, tipo, não se desvalorize dessa forma. Não, mas é que eu quis falar na parte da engenharia, porque me falta, entende? Eu gostaria de ser especialista num determinado assunto, da engenharia, porque me fascina muito quando o Bruno falou ali todas as propriedades térmicas de um material, aquilo ali é interessante para nós engenheiros. Né? A gente fica fascinado com aquilo. E às vezes a área, hoje eu sou da área comercial, mas vamos trazer o Bruno aqui. Mas que Como seja foi da área comercial. Para te empreender. Eu trabalhei 9 anos como engenheiro de vendas de uma multinacional do ar-condicionado. Então é claro que as habilidades, elas são formadas, né? Então eu costumo falar com meus amigos, né? Não é tudo que eu falo na graduação, tá, gente? Eu dou aula de engenharia. Mas eu falo com amigos, às vezes pros alunos, né? É difícil as pessoas mudarem. Entende? As pessoas adultas, é difícil mudar. Uhum. Então existem algumas coisas que façam com que a pessoa mude, né? Que é um trauma, né? Que é um treino, certo? Ou a graça. Ou seja, é realmente, poxa, eu entendi de alguma forma. Então o treino todos os dias vai fazer com que tu seja especialista em alguma coisa. Alguns dizem 21 dias, outros dizem 21 dias não, né? O hábito, 21 dias é hábito. Mas outros dizem 10 anos. 10 anos. Né? 10 mil horas. Então cada literatura vai indicar o tempo para que você seja uma pessoa muito boa. Né? Mas que seja. Eu tô há 15 anos na área do ar-condicionado. Há uns 7, 8 como docente. Então ainda tenho muito a compreender e ser muito bom em alguma coisa. Eu tô com 37 anos. Então, há 15 anos atrás, quantos anos eu tinha? Eu tinha 20 e poucos. Entende? E tu ser muito bom naquilo não quer dizer que tu não tenha que aprender coisas novas da área na qual tu tá inserido. As coisas se atualizam, né? As coisas se atualizam. É claro, gente. Há 15 anos atrás, climatização não era um assunto tão... Ainda não é, é uma coisa mais... As tecnologias eram diferentes. Isso. Totalmente. Vejam, eu escrevi um livro na pandemia. Foram 3 anos de dedicação para um livro. Que eu comecei na pandemia. Né? Era aquele momento que a gente não podia apertar a botoeira do elevador, porque se encostasse no olho... Morria. Não, estou... na época... Na época era um desentendimento muito grande, ainda está se estudando as variantes, etc. Não vou entrar no mérito da parte biológica do processo,
Mas não podia apertar o botão, né? O supermercado tudo fechado, horário, aquele tempo. E eu digo, bom, qual que vai ser o meu ócio criativo do momento? O meu filho deveria ter 1 ano, tá com 4, então faz um tempo. Eu vou escrever um livro. Então hoje tem um livro, né, chamado Psicometria aplicada à climatização e refrigeração. Né? As pessoas falam psicometria, existe alguma coisa que eu não entendo. A psicometria a psicometria é um assunto de estudo da psicologia, da psique, né? A medida da psique. E a psicrometria, com R, é a ciência que estuda a manipulação do ar. Então eu sempre costumo... Eu escrevi psicometria aqui. Ó, Eu ia dizer. o Google ainda diz, você escreveu errado, você quiser psicometria, você escreve certo. Então, aqueles interessados podem, inclusive, estar na Amazon, psicometria aplicada à climatização e à refrigeração. Então, psicometria é a ciência que estuda o ar que nós respiramos. Ou seja, o ar climatizável, o ar de projeto. Então, eu resolvi escrever um livro. O conteúdo eu sabia. Comecei a escrever. Só que escrever um livro não era assim. Eu tive que aprender a escrever um livro. Eu tive que aprender alguma coisa nesse tempo. Eu dava aula, imaginem vocês, aula, o professor com a câmera aberta, todos os alunos, com exceções, os meus alunos estão assistindo, desculpa, eu sei que tem uns que abriam a câmera para mostrar que estavam ali, mas tu não abria a câmera? Às vezes. Às vezes pra, né? A pessoa tá em casa ali, aquele pijaminha. E eu brincava com esse pessoal. Eu tô com frio, fome e medo. Alguém pode abrir a câmera pra eu saber que eu não tô sozinho? Só pra dar um aconchego. Né? Estamos cada um nas suas cavernas. E aí, então, eu tava ali com aquela aula, né? O máximo que a gente podia, e eu falo aqui em nome dos meus colegas professores, a gente fez um trabalho incrível junto à universidade, que nos propuseram ferramentas, a melhor que existia, para que a gente pudesse estar de forma online, remota, passando o conteúdo. E aí eu resolvi escrever esse livro, que está disponível na Amazon agora, que fala sobre a manipulação do ar. Bom, deu check, né? Então o filho eu já fiz, o livro eu escrevi, mas eu não plantei a árvore. Mas eu vou plantar com 95 anos. Daí, plantei, não tem nada para fazer, né? Então vou plantar depois a árvore. Então é isso, gente. Se conhecer a cada momento, a cada ano, que seja um período que se for desejado, para aplicar e fazer algo diferente, né? Então essa que é a dica que eu costumo dizer, né? Hoje dá para dizer a palavra essa aí, né? Tem livro sobre isso. Seja foda em alguma coisa. Sim. Tem que ter, para que alguém daqui a 10 anos ou 15 ligue para você, para saber sobre aquele assunto. Então é muito tempo. Eu tenho uma máxima que, com o boom das universidades, o boom da graduação, né? Antes era muito difícil entrar numa faculdade. Depois de um tempo ficou muito fácil entrar na faculdade. Hoje todo mundo tem uma graduação, né? Então, eu me formar em uma área não me torna especial em nada, né? Quando eu me formei, hoje ainda mais, tu não te forma com conhecimento suficiente para, enfim, tocar uma parte da engenharia, tocar uma obra inteira sozinho, né? E repito, nós saímos, gente, com 20% de conhecimento. Isso. 20%. Os outros 80% não é que tu não lembra ou não saiba. Mas imagina a graduação de vocês. Por exemplo, Léo, conforto ambiental. O que tu lembra de conforto ambiental? Eu falei algumas coisas. Eu lembro onde é que foi a aula, que era local, laboratório, não era numa sala de aula físico, normal. Eu lembro da fisionomia da professora. Pessoas. Local, pessoas. Por enquanto, nada de tema sobre o assunto. E eu lembro que era uma cadeira muito importante. Pronto. Aí o pilar da nossa lembrança. Local, pessoas, importância. Ou seja, o conhecimento... se pegar um livro de conforto... eu lembrei que tem uma coisa aqui, isso aqui realmente eu lembro que foi dado. Mas vamos falar com o cliente agora... É claro que se for falar com o cliente, vai estudar isso antes. Mas vamos falar com alguém sobre isso. Não, peraí, eu estudei isso. O conforto, ele é difícil de ser estudado, mas muito simples de ser explicado, né? Depende, aí que tem a técnica. A técnica da didática. Né? A didática é técnica. Eu posso dar uma aula sobre conforto térmico, falando que a potência que entra no ambiente é igual ao fator global de transferência de calor vezes a área vezes ΔT. Ou eu posso lá
e memetizar aquilo ali. Criar uma forma, um mecanismo lúdico. Eu nem falo de gamificação, essas coisas, eu não domino isso. Mas a forma que pode ser trabalhada com humor, com raciocínio, com storytelling, para que o próprio dia a dia cotidiano se faça perceber com algo que é físico, né? Como é que eu explicaria, portanto, se eu botar um calor aqui, como é que eu explicaria que esse calor aqui ele vai sair aqui embaixo? De uma forma lúdica, técnica, didática, às vezes informal, mas que retenha o conhecimento. Nos meus stories, no meu Instagram, eu coloco lá, cada final de aula, eu faço ali um story com a tela, com o quadro, né? Eu uso giz muito, eu gosto muito de usar o quadro, porque isso retém mais na minha visão do que aquela aula em PowerPoint, nada contra, mas aquela aula de apresentação, né? Eu gosto muito de usar o quadro. Então eu vou lá e faço uma enquete. As pessoas olham, e aquilo é quase que instigante. Eu preciso responder, porque eu vi isso. Então é quase que um game pra si mesmo. Cara, preciso responder porque não, peraí, eu vou pensar um pouco porque eu vi isto hoje. Então isso ao longo do tempo vai criando uma rotina de organização mental de tal forma que a gente vai lembrando das coisas. Então como é que eu vou explicar que eu tenho um calor aqui, esse calor vai ser transpassado para aqui para baixo? Opa, eu tenho um escudo aqui, né? Eu tenho um escudo que protege esse calor aqui que eu vou formar para que ele não vá imediatamente para cá. Então eu posso dizer que isso aqui vai resistir ao calor. Se ele vai resistir ao calor, bom, eu tenho um cálculozinho para fazer isso. Eu tenho um método físico que a gente aprendeu na 7ª série. Então tu já faz com que volte. Não, peraí. Eu vi isso no colégio. Aplicado à engenharia. Então as pessoas vão lembrando. Opa, tinha uma professora. Não tem. E eu brinco ainda, né? Ó, lembra da professora que vocês tiveram? O Cláudio, a Carmen, o Norton. Professores da 5ª série, né? Era o Cláudio. Ó, o Cláudio, o Zé. Sempre tem um Zé. Aí tu não tem como o teu raciocínio e a tua imaginação remeter àquele momento e de repente, pô, peraí, eu lembro que tava no quadro. E tu começa a buscar, portanto, a partir de um storytelling, a partir de um mecanismo didático, a voltar a entender que, não, peraí, eu vi isso. Eu fiz um vestibular, fiz um Enem, então tu vai voltando e não aquela coisa seca, né? Ah, isso aqui é isso aqui. E confia em mim, porque eu tô dizendo. Não, tem um raciocínio lógico, um storytelling que faça com que aquela matemática ela seja reconhecida e seja lembrada. Sim, eu falei confia em mim, é eu nas minhas cadeiras de estrutura. Sou engenheiro civil, mas assim, isso era uma coisa que eu sabia que eu não ia me especializar. Estruturas. Sem saber que tu é bom, que tu não é, né? Tu falou ali, tipo, que a climatização é fácil de... É difícil... Conforto. Isso, conforto é difícil de aprender, fácil de explicar. Não é? É que dominar para qualquer assunto, dominar o assunto te torna fácil de explicar. Porque, por exemplo, se tu domina aquele assunto, tu vai conseguir fazer associações, contar uma história, entregar de uma forma mais fácil pro outro. Por isso que a gente diz, para te aprender, é importante que tu saiba explicar, senão que tu aprendeu. Porque dominar o assunto, né, ter poder sobre aquele assunto, é o que traz a facilidade na explicação. E aí, voltando para outro assunto que eu também achei muito interessante, que é o fato de tu unir a aula com o digital. Sim. Porque é uma coisa que a gente, né, que no início, claro, hoje em dia os professores estão abertos também ao digital, a pandemia também forçou os que não estavam a estar, que é unir o digital para que os alunos também tenham essa conexão de uma forma diferente e porque eles não estão no celular, né? Olha, Pamela, eu vou dizer o seguinte, né? Ao invés de eu estar contra o digital, eu não só empreendi no digital, que são os cursos, portanto, conhecimento, como eu também comecei a compreender que utilizar redes sociais, utilizar mecanismos, portanto, joviais, atuais, era justamente a ferramenta que eu precisava para que houvesse a captação do conhecimento. Em tempo de enchente, jacaré é tronco, né? Então, se isso é um jacaré, o digital, as pessoas estão lá rolando o Instagram, não sei o que, bom, que seja de conhecimento, que seja de alguma forma. Eu não vou então me afastar de algo que não é da minha época. E quando eu falo época, eu não tô colocando a gente aqui. Né? Dinossauros! Eu achava que eu nunca ia dizer isso, né? Na minha época, eu era mato, eu não queria chegar nesse ponto, né? Um dia eu vou dizer. Mas eu como... Ora, se o Instagram, se o TikTok, se o Facebook, que nossa época era Orkut, Mirk, CQ, era bom demais, né? Aquilo. MSN, agora dá pra botar música no Instagram!
Ó, a felicidade né, Não. do digital. Na época do MSN dava pra botar musiquinha que tu tava... Dava. Agora tu pode botar musiquinha no Instagram. Esse eu não sabia, não atualizei ainda. Põe lá a tua música favorita pra gente saber. Então Pamela, Léo, é utilizar dos recursos que outrora a gente... Não, hoje os alunos ficam só... Bom, eu vou então entender que força é essa e vou usar ao meu favor. Através do quê? Do conhecimento. Né? Colocando enquetes. Ó, tu lembra disso, pessoal? Qual é a dúvida? Caixinha de perguntas. Vem um monte. Não é todo mundo, claro, né, que vai ter esse... Mas vem um monte de pergunta. Enquete, ó. Se isso aqui, qual que é a questão, qual que é o valor de tal? Isso. O pessoal vai lá e raciocina. Não tem como não parar num story em que eu vi isso aqui. Não é possível. Eu sigo um Instagram que é o Calcule. Cara, é maravilhoso. Eu conheço esse. Calcule. Então eles passam várias coisas de questões e, É um e game. equações. Bah, aquilo ali me pega muito, me prende. Tu tem que parar um segundinho só pra pensar. É um processo gamificado de retenção de conhecimento, né? Porque pensa, o professor falou contigo ali, daí tu chega em casa, tu tá lá olhando stories, aí tu pensa, poxa, eu vim aqui na aula, eu vou ter que saber. Né? Exatamente. Por quê? Porque é instigante. Eu tenho que responder isso porque eu vi isso. Sim. Nem que eu erre. E tu faz esse convite pros alunos te acompanharem? Sim. Pessoal, vou fazer enquete no final do dia. E a pessoa, o pessoal vai lá, eu tenho 80 respostas. Eu não sou famoso, né? Então eu não tenho milhares, centenas de Não é a milhares. Virgínia, né? Mas tá bom. Exatamente, É não sou. nichado, é nichado. Pro teu nichado, nicho é meu famoso. nicho. Alunos, amigos, claro, muitos alunos. Então essa relação cuja ferramenta outrora a gente poderia martirizar, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não devia existir. Pelo contrário, eu uso, eu aprendo. Eu sigo pessoas importantes também da minha área ou assuntos que eu goste, que seja então para que no nosso nicho nós também coloquemos educação, que nós coloquemos conteúdo de engenharia, que é o caso. Opa, mano, deixa eu ir pra parte da engenharia, que tu Só foi citou pra um parte da exemplo. engenharia. Citou um exemplo que eu tive uma experiência lá na empresa. A Liquigás trouxe um problema, uma problemática para nós, que eles precisavam fazer centrais de gás rápidas, né, que fossem montadas em um dia. E aí o desafio maior desse projeto foi a parede. Que a parede tinha que suportar 120 graus Pode ser? Celsius. E assim, não tinha material que suportasse isso. Conhecer os materiais, como eu falei, conhecer as propriedades dos materiais, faz com que nós saibamos que sim, existe como a gente fazer. Aliás, não é só para temperatura. Uhum. Tem paredes que têm que ser levantadas para pressões. Se eu tenho uma caldeira, por exemplo. Uma caldeira é uma bomba. Né? Ora, onde ela vai estar inserida? Então tem normas para as coisas, né? Vai para aplicação, por exemplo, de estruturas atômicas, né? Em que eu tenha a geração de energia nuclear. Eu parei o tamanho dessa sala aqui. Ou seja, para que haja, portanto, uma resistência mecânica ao impacto, à colisão de ar que seja, né? Ele fala da radiação, eu falo de colisão mesmo, né? De explosão. Embora quando a gente fala de explosão, nem é o caso, mas daí é mais radiação, não envolve tanto explosão mecânica. Embora, claro, existam pressões que possam provocar isso. Mas não é só temperatura. Tem pressão, temperatura. O calor é uma das principais. Né? Mas sim, existem materiais que podem suportar essas temperaturas. Agora, como que eu posso criar uma camada, um layer com aquele material? Porque uma coisa é eu saber que esse copo resiste a 120 graus. Uhum. Muito mais, inclusive. O alumínio vai fundir a 660 graus Celsius. Ou seja, resistir a quê? Resistir à fundição? Resistir termicamente para que não haja transferência de calor? Bom, Não, essa foi a nossa discussão, porque a parede ela tinha que resistir termicamente a essa temperatura, só que colocando num cenário ali que era uma central, onde ia ter um P45, cara, se aquilo ali explodisse, não ia sobrar parede sobre parede ali, né? Mas o material tinha que resistir por causa das normas, né? Mesmo tendo na frente era aberto, era vazado,
as laterais e fundos tinha que resistir à temperatura. Perfeito. Provavelmente para não criar algum tipo de ignição, para que houvesse uma proteção térmica e que não houvesse, portanto, uma transferência de calor para uma outra sala. Então a gente tem que entender na última linha qual que é o objetivo dessa resistência. Resistir termicamente a quê? A fundição, a transferência de calor, a ignição, que provoca, portanto, né, tem comburente, tem calor, comburente e combustível. Bom, posso criar uma combustão. A gente mandou para eles uma série de amostras era placa cimentícia, aí era uma placa cimentícia dupla com lã, uma placa cimentícia com ar, para ver se suportava. Mas o nosso projeto, ele só viabilizava financeiramente se fosse 2 placas juntas, cimentícia. E as 2 placas juntas, cimentícia, não resistia. Eles faziam o teste colocando a chama de um lado e do outro não podia dar... Acho que do outro lado não podia dar 120 graus. Então o material perfeito. podia resistir a chama, mas do outro lado... Mas não podia transferir, não podia ficar... Não podia transferir. E aí tem inúmeras possibilidades, conhecendo o material. A gente fala, o isopor é marca, né? O certo é poliestireno expandido, celular de baixa Isopor é densidade. marca? Isopor é marca. Isopor Isopor é viu que marca. interessante que é a engenharia também, né? Oh. A avó falava, É o que nem o estilopor, chiclete. chiclete, gilete, Não, Nescau, isso sim. isso tudo. eu já o isopor sabia. é marca. Mas o isopor eu não sabia. Aham. Tem a de alta densidade, baixa densidade, Mas aí o celular, nome que do é só- isopor é muito inacessível, né? não tem como, né? Vamos botar um poliestireno aqui expandido, Poliestireno né? expandido. Sacanagem, né? O próprio Da Knauf. PET, né, que a gente fala, né, da garrafa PET. O que é PET, PET. né? Polietileno treftalato. Vamos, são vamos criar uma sigla, então. Isso é conhecer Isopor. materiais. E conhecer materiais, Léo, simplesmente a gente vai saber por transferência de calor e por cálculo. Lembra que eu falei da piscina? Eu não posso ter tal temperatura interna, a mesma coisa. Se está 5 graus lá fora, Gramado, e eu tenho 30 graus aqui dentro na piscina, eu não posso, isso é cálculo, eu não posso fazer exemplo com que a temperatura interna desse vidro esteja igual ou menor a 17 graus Celsius. Porque senão vai condensar o vapor dentro do ambiente no vidro. Vai pingar. Quando se tem um projeto complexo, assim, como esse de uma piscina, vamos chamar de complexo porque envolve muitas disciplinas, Sim. né? O engenheiro mecânico, quem está coordenando nessa parte, vamos dizer, quem corresponde tecnicamente, né, aos materiais, quem vai determinar os materiais, claro, em comum acordo com os arquitetos, mas é o engenheiro da climatização. Quando a gente fala de climatização, né, a climatização, a refrigeração, é outorgado ao engenheiro mecânico. Então o CREA, portanto, ele habilita o engenheiro mecânico às atividades que envolvam climatização e refrigeração. Quando a gente fala de climatização, a gente fala de conforto. Né? Tu não entra num táxi refrigerado, entende? Tu entra num restaurante ou um táxi climatizado. E o refrigerado não é utilizado para nós, né? É utilizado para ambientes de conservação de alimentos, por exemplo, frigoríficos. Então são ambientes refrigerados. Nos Estados Unidos se chama de air conditioning. Climatização é air conditioning nos Estados Unidos, né? Então é refrigeration and air conditioning, que é climatização, né? Então o engenheiro mecânico, ele é responsável, portanto, via CREA, ART, assinatura de responsabilidade técnica, de executar, projetar, executar e acompanhar os trabalhos que envolvam atividades de projeto de climatização e refrigeração. Nas disciplinas de civil, por exemplo, e arquitetura, nós vemos conforto térmico ou conforto ambiental, que daí é a compreensão de elementos que envolvam a manipulação do ar. Nós não vemos, por exemplo, sistemas de dutos, cálculo de dutos na engenharia civil. Conheço tubulações, hidráulica, tem que dominar, tem que conhecer. Mas sistemas de dutos de ar, assim como processos e conhecimento de filtragem, né, e elementos mais densos e profundos, é na engenharia mecânica. Conforto térmico ou ambiental na arquitetura e civil é o conhecimento, portanto, da aplicação da manipulação do ar, por exemplo, em aeroportos, portos, né, museus, a parte de paisagismo, que a gente vê irrigação, etc. A próprio projeto de piscinas térmicas, taxa de evaporação, por exemplo.
é importantíssimo. Nós aqui agora, exemplo, no Sul, nós vamos ter aqui o maior parque aquático da América Latina. Da América Latina. É o tamanho do estádio do Maracanã. O tamanho desse parque aquático, porque tem águas termais, né, em Gramado. Então, assim, ó, o conhecimento, portanto, o lado B, chama de lado B, da arquitetura, da engenharia civil. A mecânica ainda tem uma disciplina de refrigeração e ar-condicionado, né? Mas o lado B é conhecer, então, certificações de prédios eficientes, que é o LEED, né? Certificações Aqua. Conhecer, portanto, e saber, não digo dominar a fundo, mas se puder, sim, dominar, telhados verdes. Ou seja, mecanismos aplicados em edificações que provoquem a redução térmica, que no final da linha vai acontecer o quê? Reduzir vazão de ar-condicionado, reduzir potência de ar-condicionado, que ainda no final da linha é o bolso do cliente. Quanto vocês acham que custa um ar-condicionado? A carga térmica do Barra Shopping, por exemplo, shoppings em geral, 1,5 milhão de BTUs por hora. BTUs é errado, né, de falar, né? BTU hora, o engenheiro fala BTU hora, não pode falar BTUs. É porque BTU é energia, BTU por tempo é potência. Ah, deu 1,5 milhão de BTU hora. Quantos splits de 12 mil nós vamos colocar num shopping? Não tem cabimento. Não dá, não se pensa nisso. E ainda assim não ia dar certo. Porque tem o pé direito, tem um monte de coisa. Poxa, então a gente tem que dominar, portanto, elementos e mecanismos e equipamentos aplicados, por exemplo, a aeroportos, que não tem split. A gente pensa em split. Tá, mas e um aeroporto? E um shopping? Então isso é conhecer, não digo nem a fundo, mas pelo menos o básico, e saber, não, peraí, se eu for conversar com alguém sobre obra e o assunto climatização é uma parte, inclusive, monetariamente importante, porque não é barato investir em climatização, a gente tem que saber, então, que existem equipamentos corretos, vazões certas, carga térmica, entender que aquele vidro lá, ele é espelhado, ele é azulado, tem chumbo, não sei o que, isso vai promover uma diminuição de carga térmica em 30%. Brises, né? Brises, que são aquelas projeções em cima ou do lado das janelas que fazem com que exista o bloqueio da radiação solar e que reduz de 20% a 30% a carga térmica provocada por vidros. Isso tudo são conhecimentos que a gente pode conversar com o cliente via comunicação certeira e que promove, portanto, a venda daquilo. Mas isso é o payback. Nos projetos que chegam para ti, ou na época que tu estava trabalhando com a venda na empresa, tu te comunicava muito mais com quem? Com o arquiteto ou com, enfim, com a ponta, com o cliente consumidor? Com o cliente. Não com o cliente do cliente, mas com o cliente da estrutura. Quem o cliente da edificação. Usufruir. Né? Vamos pegar, por exemplo, o supermercado. O cliente do cliente somos nós, né? Consumidores de produtos do mercado para o nosso dia a dia. Então a comunicação ela é muito maior, mais efetiva até, claro, com os gestores de obra. Então falar de ar-condicionado, falar de estrutura, falar de projeto, desenho, abrir uma prancha e verificar detalhes, naturalmente a comunicação era muito maior com o engenheiro, o arquiteto, e aí depois vinha um comprador, né? Que aí não era nem mais uma discussão técnica, já era efetivamente a compra, e muitas das vezes o comprador era engenheiro, quando a compra era técnica, né? Então a comunicação ali tinha que ser certeira. Tinha que ser certeira. Deve ainda ser certeira. Para vender o produto. Saber explicar, saber responder todas as questões daquela área que tu tá vendendo. Certo? Então é isso que eu falo sobre comunicação. É chegar no cliente e falar sobre isso. Tecnicamente. Abrir uma prancha, abrir um projeto, um desenho e explanar o conhecimento baseado muito mais em comunicação do que dizer que aquilo ali é o traço. Qual que é o traço do concreto? Poxa, você não vende. Sim, tu receber o projeto do cliente ali e ver que aquele vidro vai impactar na carga interna térmica, né? E quem sabe tu coloca um bloqueio aqui e eu consigo te reduzir no maquinário. Né? Quem sabe tu, enfim, bota uma película no vidro e eu consigo... Exatamente. Eu fiz um TCC recentemente com um aluno sobre isso. Películas térmicas, né? Essa aqui de carro, sim, aplicada, tem aplicações para isso, em vidraças de edificações. E a gente fez trabalho com 7 marcas. A, B, C, D, E, F, G, 7 marcas. E era incrível como o simples fato de a gente ter uma película
reduzia em 20%, 38% a carga térmica só por causa da película, que tinha a ver com a coloração, tinha a ver, portanto, com o material da película. Então vejam, mas qual que é o grande problema que eu vejo, especialmente no Brasil? Né? É o payback. Na Europa, payback de 6 anos é tranquilo, porque é uma questão de geração, é histórico. A Europa é a Europa, em termos de civilização, há de muitos anos, muito antes de 1500. O Brasil é novo. Então, o Brasil, pelo imediatismo, a necessidade do imediatismo, o payback aqui na nossa região, ele é bom. É 2 anos eu aceito. Pô, então tá, eu paguei por isso, daqui a 2 anos isso se paga em função da sua eficiência energética. É claro que não é todo mundo que tem esse pensamento, mas culturalmente existe um pensamento do payback longo não é bom. Ou seja, na Europa, Estados Unidos, né, Inglaterra, ali, Reino Unido, existe aquela questão da geração. Isso aqui vai ser pro meu filho. Então isso aqui pode ter um payback de 10 anos. Porque daí a 10 anos quem vai tocar o negócio vai ser o filho. Vai ser a próxima geração. Mas hoje grandes empreendimentos e grandes empresas necessitam entender que precisam ter esses investimentos da climatização, porque em relação à Europa e clientes dos exteriores, tem a questão do ESG, né? Que para tu fazer importações e vendas externas e ter relacionamento com outras empresas multinacionais, tu precisa implementar dentro do teu negócio questões que envolvam ambiente, social e governança, né? Isso, Léo, é muito importante, né? Então aqui a gente consegue colocar esse assunto em paralelo à engenharia propriamente dita, porque o ESG, né, que é repito, né, ambiente, social e governança, né, são elementos que já existem. Aliás, essa sigla já existe há muito tempo. O crédito carbono já existe há muito tempo. Só que a janela, a abertura que está se dando hoje para esse termo ESG e crédito carbono, que é um braço do E, do environmental, né, está se abrindo agora. Inclusive no ponto de vista legislativo. Homologações, etc. As tramitações legislativas, porque o mercado do crédito carbono... tá exigindo. Porque o nosso mercado ele existe no crédito carbono, ele é voluntário. Né? Existe, então, o mercado homologado. Então, a Europa tem um mercado homologado, por exemplo. Né? Então, essa questão então, de compra de empresas sendo vendidas por outras empresas. Ok, qual é a tua plataforma, qual é o entendimento que a empresa trata questões voltadas ao ESG? Não tem, não compro. Casos reais que eu conheço. Sim, para eu ser fornecedor de ou fornecedor, você nem comprar a empresa, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos um plano de ESG. Ou seja, eu contribuo com o reflorestamento, eu contribuo com a compensação de crédito de carbono, porque eu emito gás de efeito de estufa na minha empresa. Então tem empresas que eu estou acompanhando, que eu nem falo o nome por questões até de segurança, mas que emitem, portanto, gás de efeito de estufa, pela natureza do seu negócio. Não é que eu quero jogar CO2 para o ambiente, pela natureza fabril do negócio, que são os gases de efeito estufa. CO2, né, gás nitroso e assim por diante, que provocam, portanto, questões que envolvam efeito estufa. Bom, a partir disso, eu vou ter um planejamento para fazer um inventário dos gases de efeito estufa, e eu digo o seguinte, bom, tá aqui minha coluna de emissão de gases de efeito estufa. Bom, como é que eu vou compensar isso? Através da compra do crédito de carbono, e através, portanto, de projetos internos que possam provocar a mitigação, diminuição de gás de efeito estufa, CO2 especialmente. Então isso são planejamentos, estruturas que a gente pode inserir dentro das fábricas, em ambientes fabris que provocam o gás de efeito estufa para compensar isso. E isso por si só já é um grande potencial, não só para a venda da sua empresa via valuation, né, mas também para que eu possa fornecer por exportação. Me tornar fornecedor? Claro. Especialmente exportação para a Europa. Tá, qual que é o teu plano de governança? O que tu faz pelo social? Né? Tem casos e casos de problemas sociais que a gente vê em ambientes profissionais, que nem é o caso aqui, porque são notícias até de densidade, quem sabe, né? Casos que todo mundo conhece, que tem a ver com ESG. Tem a ver com pessoas. Tá? Então isso é muito importante, e aí nós trabalhamos também via a Wharton, né, que é a empresa que a gente trabalha com crédito carbono e ESG. Tu tem um produto hoje que trabalha essa parte dentro do grupo BDR. Isso, o grupo BDR, então, ele vai, por enquanto, em 2 empresas. Então tem a BDR, portanto, são nossos cursos destinados à climatização e refrigeração, que é a minha especialidade. E nós temos uma outra empresa, então, que é o Wharton,
né? Wharton.com.br, vai estar lá. Nós atendemos, então, empresas que precisam, necessitam e entenderam a necessidade do ESG, que daí é meu sócio, porque ele tem, então, as atribuições voltadas a questões sociais, voltadas ao direito ambiental e assim por diante, e tem o crédito de carbono, que são operações naturalmente de engenharia, né? É conhecer, portanto, mecanismos de engenharia que possam mitigar o CO2, né? Ou outros gases de efeito estufa, como, por exemplo, o reflorestamento, como, por exemplo, eficiência energética, né? Reaproveitamento de energia, né? Energias limpas. Então tem vários métodos já qualificados e validados de engenharia que a gente aplica em fábricas, em sistemas fabris, geralmente, que possam gerar crédito de carbono. Tá, mas o que é o crédito de carbono? O que é o crédito de carbono? Boa pergunta, Léo. O que é o crédito de carbono? O crédito de carbono... Sou muito bom com perguntas, né, assim, profundas. Mas é que é importante, né? É que nem umidade relativa, que eu não expliquei ainda, né? Vou deixar pro pessoal pesquisar, senão me manda um e-mail. O crédito de carbono, ele é um título. Né? Eu posso dizer o seguinte, eu tenho um crédito de carbono. Tá, e quanto vale um crédito de carbono? É um papel, é um título. Quanto que vale um crédito de carbono? É igual a 1 tonelada deixada de emitir, mitigada, recuperada, sequestrada de CO2. Ou seja, um crédito de carbono é igual a 1 tonelada de CO2 deixada de emitir para o ambiente. Então isso é 1 para 1. Mas o que vale isso monetariamente? Vale o valor do crédito de carbono no mercado. Então como se fosse ações, que tem seus altos e baixos também. A depender, portanto, da manifestação sócio-geopolítica do mundo. Né? Então, por exemplo, na Europa, um crédito de carbono está 80, não olhei hoje, mas está 87 euros. Um crédito de carbono. Então, às vezes, tem companhias que têm, por exemplo, potencial de redução ou mitigação ou criação de 500, 600 mil créditos de carbono. Quanto que vale um crédito de carbono? No Brasil não é tudo isso. Que seja 10 dólares. Ainda é 500 mil créditos de carbono para 10 dólares. Na Europa é muito mais. 80, 90 euros. Por questão de mercado. Mercado. Tem crise. Claro. Tem área. Naturalmente. Tem oferta e demanda. Tem uma série de elementos que o mercado, portanto, rege. Né? Então, tudo isso, pessoal, são manifestações de engenharia e importante para o conhecimento da sociedade. Né? Seja eficiência energética, desde lá do ar-condicionado, passando por crédito de carbono, ESG. Né? Então aqui, não, Bruno, mas tu faz tudo. Não, a minha área é voltada a refrigeração, ar-condicionado, eficiência energética e os nossos cursos que envolvam a BDR, né? Que a BDR promove para o conhecimento geral desse público que eu comentei. E nós temos, então, o meu sócio, que trabalha com o ESG, portanto, e que é o CEO, portanto, lá da Wharton, na qual eu também sou sócio, né, via BDR, e que eu atuo aí de forma particular nas engenharias. E se tiver ar-condicionado, melhor ainda, também ganhamos com eficiência energética. Nossa, gente, que papo, hein? Que papo. Mais alguma pergunta da engenharia, Léo? Eu não sei. O Léo tava, tipo Não, assim... A gente vai ter que fazer um parte 2, 3. Ô, Léo, tranquilo, eu falo pro pessoal, eu queria ter o horário que vai até 00:30. Porque eu gosto de ficar falando, né? Eu adoro também. O pessoal não quer, eles ficam, não, melhor ficar até as 10h30 da noite. A gente começou, abordou aqui um pouquinho do SD e assim, tem muito pra gente conversar. Na questão do crédito de carbono, como vai gerar Vamos trazer o Wharton. Oportunidades de negócio. Pessoal, coloca no lugar da tela aqui, ó, eu quero. Daí eu vou voltar aqui. Com o Wharton daí. Pode ser, a gente vai falar sobre esses assuntos pertinentes à gestão, né, e trabalho. Porque, empresas deixam de ganhar, né? Não investindo tanto na refrigeração, no controle térmico, né? E também não investindo em áreas de desenvolvimento por, enfim... Desconhecimento muitas vezes, Desconhecimento. Muito mais desconhecimento. Especialmente nesses tempos. Crédito de carbono, embora eu fale crédito de carbono. Não é sim, algo que todo mundo já ouviu falar. Não, é algo que me passou, assim, eu digo, bom, primeira vez que eu escuto. Para algumas pessoas até talvez sim. Mas como nós somos na engenharia, a Pâmela também tá ligada no que tá acontecendo no mundo, até pela nossa formação, naturalmente. Mas quem tá em casa assistindo, pô, eu sou de outra área. Não, espera aí, crédito de carbono. Nós estamos numa janela para que isso aconteça, porque o mundo tá tendendo a uma percepção maior do meio ambiente, né? Aquela coisa, né? Poxa, você acreditando nisso ou não? Os negócios é uma questão de gestão de negócio. Ora, o mundo segue por um caminho em que há
a percepção e o olhar que tem a ver, portanto, com desmatamento, com reflorestamento, com eficiência energética. Eu saio do reflorestamento e vou lá para o cuidado do hidrogênio, que pode me gerar crédito de carbono. Então não tem a ver somente com questões que envolvam o ambiente, o desmatamento, o reflorestamento, que é uma atuação voltada a crédito de carbono. Mas a gente pode ir lá para biomassa, biodigestores, esterco de porco não sei aonde, na região oeste da Santa Catarina, que tem um monte, e criar, portanto, energia através daquilo ali, certo? Em que eu vou estar substituindo, portanto, por energias fósseis, de origem fóssil. Então vai desde, portanto, lá do meio ambiente, Amazônia, né, mata nativa, etc., passando por projetos de biodigestores, querosene, hidrogênio. Então é muito maior do que a gente pode pensar. E envolve aplicação de engenharia. Eu conheço uma empresa que está saindo da engenharia, deixando de trabalhar com obra para investir e voltar todo o negócio para geração de biomassa. Biomassa. Tá fechando a empresa de anos para... Pivotou, foi para outro setor. É. Então imagina assim, né? Tem supermercados que fazem o seu próprio suco. Tá? Que a gente conhece, inclusive. O que tem de bagaço de laranja é algo assim, até conversei com o pessoal, são caminhões por dia de material orgânico, potencialmente energético, portanto, para não somente para energia, claro, mas também para utilização em plantações, né, para criação de adubo e assim por diante, que nós chamamos de economia circular. Então a economia circular, ela está de forma inerente, de forma intrínseca, assim como o crédito de carbono, associado ao ESG. Um cliente, ele conversando com ele, sim, abordando várias formas de tornar o negócio dele, a edificação dele mais eficiente, ele me respondeu o seguinte: cara, eu vendo isso. Eu não tenho a intenção de ser de meu prédio ser eficiente. Eu quero que as pessoas vão lá e consumam o que tem que consumir. Agora, se eu botar uma fachada ventilada, isso vai me trazer um benefício de clima. Agora não tem interesse. Até o momento em que ele experimenta, vê a eficácia do produto, enfim, né, da tecnologia, e aí acaba utilizando em outras edificações, porque é um cliente que tem um CAPEX grande, né, enfim. E é exatamente isso. Você sabe o que acontece? As pessoas, os clientes, os gestores, os gestores de grandes obras, eles vão entender, e eu entendo esse pensamento, eles vão entender realmente a importância, exemplo, de aplicação de uma fazenda de painéis solares. Só depois que aplicar. Sim. Agora, fantástico. Fiz um sistema on-grid aqui, tô vendendo energia, e agora eu vou aplicar na minha planta B, C, D, assim por diante. Ou seja, é aquela coisa, eu preciso ver para crer. Né? Poxa, mas aí que tá, eu vou gastar nisso. Quanto que é? Poxa, é uma proposta grande. Fazer painéis solares, etc. Não é algo, não é um commodity, não é corriqueiro. A energia eólica não é corriqueiro. É conhecido, é sabido. De forma a engenharia conhece esse sistema. Mas lá no cliente, vamos colocar uma fazenda de painéis solares. Vamos colocar uma energia eólica, né? Que tem, claro, as suas eficiências, obviamente, associadas. Energias limpas. Só depois que vê o resultado. Então, portanto, o convencimento, e aí volto lá para a comunicação, é a chave para que nós consigamos efetivar esse trabalho, não por uma questão de venda e faturamento, mas uma questão real. Realmente vai ter um payback em tanto tempo. Realmente tu vai deixar de consumir energia de origem fóssil, etc. Isso pode gerar crédito de carbono e assim por diante. É um convencimento, é mais do que um convencimento de convencer, né? Olha para mim, não é esse convencimento. É uma compreensão da ciência do processo. E entender, não, ok, não me convenceu. É uma questão, é claro, do ponto de vista de engenharia. Né? Mas é claro que nós temos que ter a comunicação certeira para isso. Eu tive, bem lá, um tempo atrás, acho que bem no começo da empresa, eu tive a oportunidade de entrar no mercado de placas solares. E o cara tava importando placa, instala, enfim... E eu não entrei, até porque não era minha área, não sou engenheiro eletricista também, e, bom, aquela questão de focar no teu negócio, né? Eu tava começando a montar a construtora, não ia desvirtuar naquele momento. Mas
hoje eu vendo de longe, eu fico me perguntando, tá, é tão bom quanto, por que muitos não investem, né? E eu entendo, pela minha leitura hoje de empresário, o empresário gaúcho, principalmente, ele é muito conservador. Conservador, resistente. E às vezes tu tem ali a oportunidade, tá aqui, tá claro e evidente, é só tu fazer. E eles não fazem. Não. Então isso é uma questão, portanto, a gente comentou, cultura. Ah. É um aculturamento nacional, é um aculturamento da sociedade, mostrando que nós temos... Gente, o Brasil tem recurso energético, matriz energética fantástica. Isso é até clichê, né? O Brasil está situado num local geográfico de tal forma em que não tenham interação, interface entre placas tectônicas, portanto não há terremoto, embora há um tremor aqui ou ali, mas o epicentro é lá no oceano. O Brasil não tem vulcão, o Brasil não sei o quê. Mas o Brasil tem cultura. É clichê a gente falar isso, a gente sabe que não tem desastres, não tem furacão, não tem nada. O problema do Brasil é o brasileiro. Claro, mas aí que tá. Mas tem uma coisa. O Brasil é um dos melhores locais para se investir. É um dos melhores locais para se... Porque existe tanta cultura. Enquanto aqui tá 0 graus, andando um pouquinho para cima lá tá 30. O Brasil tem tanta cultura social, profissional, né? As pessoas, né? Tem até as divergências. A cultura do Brasil é um local e um país para se investir. É o local para se investir. Ok, eu quero ir para os Estados Unidos, o meu sonho, eu vou criar uma LLC, eu vou fazer isso, aquilo. Excelente, fantástico, também tem essa pretensão, certo? Mas, gente, o Brasil é um dos locais mais férteis para construção do negócio. É difícil? Claro, a gente falou sobre isso. Qualquer lugar. É maravilhoso. Só não vamos pensar que é 1 milhão amanhã, né? Não dá. Não. Até dá. Alguém pode botar lá, eu fiz meu 1 milhão. Me ensina. Não me ensina, não vou comprar teu curso. Agora, o curso do Bruno, aonde ensina a parte de climatização, que são assuntos interessantes, aí eu vou comprar. Para os engenheiros, arquitetos, profissionais, estudantes, entusiastas, para que se possa compreender o que é a climatização e o ar-condicionado, mesmo que você já tenha feito alguma coisa na faculdade, porque é arquiteto, porque já é engenheiro, é natural que tenha aprendido isso, mas o aprofundamento, claro, ele vem lá de uma pós-graduação, ele vem em cursos específicos, que são os cursos livres, certo? E eu faço aqui um convite até, nos dias 8, 9 e 10 de junho, nós vamos ter uma campanha, portanto, de promoção do curso Domine a Climatização. Então fique atento às nossas redes sociais, mais informações. De junho. 8, 9 e 10 de junho. Vai ter uma campanha promocional que vai envolver algumas surpresas. Opa. Então, bem bacana. Então acessa os nossos canais, então o BDR Learning, né, bdr.learning de aprendizado, lá no Instagram, que é o nosso canal de maior comprometimento com a sociedade que busca por esse tipo de informação. Fica atento lá. A comunicação é sempre direta, então se mandar alguma coisa por lá, eu vou receber também, eu também vou estar atento. Tenho as minhas redes sociais também, Bruno De Rosso. Então lá eu coloco muitas informações também sobre conteúdo, né? Não é só vida pessoal, eu coloco muito conteúdo também do dia a dia do profissional, professor, voltado à climatização, refrigeração e conforto térmico. Eu já falei aqui e sempre gosto de frisar, a gente gosta de conteúdo de valor. Né? O adulto tá no Instagram para ver conteúdo de valor. Não Exatamente. Exatamente. Então tá, a gente queria agradecer a tua presença aqui, por ter vindo contar um pouquinho da tua experiência empreendedora, da tua empresa, né? Dividido o teu conhecimento com a gente. E eu também convido todo mundo, porque hoje, amanhã e depois de amanhã, né? A BDR tá com essa surpresa para vocês. Então hoje, que é quando sai o episódio... é só clicar no link aqui abaixo. Exatamente, o nosso episódio é gravado, mas hoje, no dia que sai o episódio, eles estão com essa surpresa para vocês. Então clica no link abaixo, entra lá e aproveita. Também compra o livro do Bruno, tá aí disponível.
Para compra, o link também vai estar aqui embaixo. Conheça as redes sociais dele, o trabalho dele, aproveita para ampliar o teu conhecimento. E se tu quer participar do Qualicast, entre em contato com a gente vai também te trazer aqui para contar a tua história empreendedora, falar do teu negócio, do teu conhecimento. E no início desse episódio, o Léo falou que a gente tinha uma novidade. Então ele vai dividir essa novidade com vocês aqui hoje. Ainda tá no começo, a gente ainda tá estruturando tudo, a gente vai contar para vocês mais sobre ao longo dos episódios e também lá no nosso Instagram. Então quem não segue também, seguir a Quali Digital, né? Qual é o arroba? @quali.digital. Qual é o... E assim, a gente foi convidado a participar da Mostra Elite Design. Então, no período da amostra, a gente vai gravar episódios especiais com patrocinadores, expositores da amostra e também convidados nossos que vão estar lá gravando direto da amostra. Ao longo do tempo aí a gente vai passando mais informações, como vai funcionar, quem são os convidados que vão estar lá conosco participando desse projeto novo aí que está começando. Isso aí vai ser uma maratona, então, do dia 12 de setembro ao dia 12 de novembro. A gente vai estar de quinta a domingo, das 3 às 8 da noite, diretamente da Mostra de Designer, gravando o Qualicast de lá. Então, se tu quiser conhecer a gente lá, contar tua história, manda mensagem, a gente vai marcar o teu horário para te ir lá. E também visitar a mostra, né? Visitando a mostra, tu vai passar pelo espaço da designer, que vai elaborar esse projeto, que também vocês vão conhecer aqui com a gente. Então é só passar lá, vocês vão poder acompanhar ao vivo as nossas gravações. É isso aí. É isso aí, então tá, Bruno, muito obrigada. Obrigado, Léo, Pamela, e também obrigado à audiência. Um prazer. Então tá, tchau e até semana que vem. Tchau.